Salve, salve, simpatia! Professor Tiago Vidal inaugurando o tema Direito Processual Penal. Isso mesmo, professor. Por onde eu começo? Pelo começo, pelo início. Em relação ao direito processual penal, nós temos que compreender a matéria para que daí então eu consiga avançar nos meus estudos. E para que você consiga fazer isso de uma forma organizada, primeiro a gente precisa bater em alguns aspectos introdutórios. Tá bom, professor? E onde normalmente eu começo estudando determinado tema? Por aqui, ó. A gente vai fazer a análise do conceito, ok? Conceito de direito processual penal, ou como queiram, né? Processo penal, direito processual penal, não faz diferença nenhuma a nomenclatura. Fato é que você tem que ter na sua cabeça que o direito processual penal é ramo autônomo do direito. Isso significa o quê, professor? O processo penal possui regras específicas, possui princípios específicos. Então eu preciso compreendê-los para que principalmente eu consiga fazer a distinção com outras matérias. A matéria que mais comunica com o direito processual penal, inegavelmente, é o direito penal. Muito embora sejam matérias autônomas, elas são como irmãs, ok? Elas andam praticamente de mãos dadas quase todo o tempo. Direito penal não existiria sem o direito processual penal e vice-versa. Legal? Beleza, professor. Então, eu sei que são matérias autônomas, mas uma complementa a outra, tá? Não tem como eu falar em aplicação, né, do direito processual se eu não tiver o quê? O direito material, o direito penal. Então, a ideia é que sejam irmãs, mas cada uma tem as suas características. Por que eu estou ressaltando essa ideia? Se liga aqui, ó. Sempre que eu falo de processo, e vocês vão me ver esquematizar muito essa ideia aqui, tá? Quando eu falo em processo penal, você vai imaginar uma linha, tá? Essa linha aqui, ó, é o transcurso do tempo. É uma linha que caminha, que avança para frente, porque a ideia do processo é exatamente essa. Legal? O processo nada mais é do que um conjunto de procedimentos, um conjunto de atos processuais que buscam chegar a um fim específico. Esse fim, nós vamos ver que é a condição necessária para que o Estado, através do juiz de direito, tenha condições de prolatar uma sentença, uma decisão final. Então perceba, o processo penal, ele serve como um instrumento, uma ferramenta que permite a aplicação do direito penal. Lá no direito penal, lá com o professor Lucas Henrique Fávero, com o professor Norberto, vocês estudam o conceito de crime, não é verdade? Crime é fato típico, ilícito e culpável. E aí você estuda todos os seus elementos, todos os seus substratos, todas aquelas teorias. Por quê? Você precisa compreender quais são as características, os elementos necessários para a caracterização do crime. Ok, professor. Quem me diz isso é o direito penal, também chamado de direito material, ok? Só que como eu faço a aplicação do direito penal? O direito penal, ele só me conta o que é crime, o que não é crime, se tem excludente, se não tem excludente. Mas qual é a forma, qual é o instrumento utilizado pelo Poder Judiciário para que eu possa aplicar o jus puniendi, o direito de punir do Estado? Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa tripinha que eu desenhei aqui no quadro, essa linha temporal, é o processo penal. Processo penal nada mais é do que uma ferramenta, um instrumento jurídico baseado em regras, normas e princípios específicos que visam regulamentar a chamada persecução penal, ok? Então nada mais significa do que um ramo do direito que traz mecanismos jurídicos para a aplicação do direito material.
Como que eu faço isso, professor? É através da chamada persecução penal. Ok? Vira e mexe, pode aparecer no material aí que você estuda. Persecutio criminis. Persecução penal, persecução criminal. Tanto faz, tá? Vou colocar o sinônimo. Persecução penal, persecução criminal também. Tanto faz. A ideia é a mesma. Eu preciso ter um instrumento jurídico para que eu, Estado, ok? Eu, Estado, persiga a aplicação do direito penal, do direito criminal. Basicamente, é isso que se trata o direito processual penal brasileiro. Show de bola? Então vamos anotar essa informação? A gente sempre vai partir o quê? Do conceito, sempre do início, né, professor? Então coloca lá, o direito processual penal é o conjunto de regras e princípios, e são vários, né? Princípios, veremos em momento oportuno, conjunto de regras e princípios que permitem a busca pelo Estado da persecução penal. Persecução penal. E basicamente, persecução penal é o conjunto tanto da fase pré-processual, a fase de inquérito policial, quanto à fase processual, a fase de ação penal propriamente dita. Então, quando eu falo em persecução, professor, basicamente eu tenho inquérito policial de um lado e ação penal do outro. Este conjunto, ok, é que eu falo que faz parte da o quê? Persecução criminal, persecução penal. Então a ideia do processo penal é justamente você colocar em prática, colocar na prática. Você pega a teoria do direito material, pega a teoria do Código Penal e você vai aplicá-la na prática. Como que o Estado, que detém o direito de punir, como que ele tem que fazer isso, ok? Será que basta? Ah, professor, o cara eu vi ele assaltando um banco lá, né? Eu vou prender ele e ele já vai sair condenado, né? Ele já sai do local já direto para penitenciária, ele já vai sair condenado? Não. A gente tem uma série de regras, tá? Asseguradas tanto pelo texto constitucional quanto pelo próprio direito processual penal, através do Código de Processo, que fazem com que o Estado ele precisa respeitar regras. Tá? Sempre que você bater o olho no Código de Processo, você vai lembrar, são regras do jogo. O Estado que detém o direito de punir, ele precisa se submeter a estas regras. Tranquilo? Beleza? É assim que a gente vai pensar, tá bom? Show de bola, professor. Então tá aí o conceito bonitinho e aí a gente vai avançar, tá? Além do conceito, a gente também precisa entender quais são as fontes do direito, beleza? Então, o tópico 2, você vai anotar aí ó, quais são as fontes. E basicamente, quando eu falo em fontes do direito processual, eu tenho essa divisão aqui, ó, tá? Essa classificação doutrinária. Eu tenho as fontes, ou vou colocar aqui, ó, fonte, né, no singular, fonte material, e eu tenho a fonte formal, ok? Formal. Basicamente, o que você tem que lembrar para a sua prova? Fonte material. Onde é produzido, ou quem, melhor dizendo, pode produzir leis de natureza processual penal. Quem me diz isso é a Constituição Federal de 1988. E o que ela fala, professor? Compete à União a produção de leis de natureza processual penal. Então eu considero fonte material do direito processual penal a Constituição, ok? Já como fonte formal, aqui a gente tem uma série de classificações. Depende muito da doutrina que você utiliza, tá? Mas eu posso ter uma divisão de fonte imediata e fonte mediata.
imediata, ok? Cuidado! Para você não confundir, fonte formal, onde eu estudo, onde eu vou adquirir conhecimento de direito processual penal, professor? Basicamente na lei, ok? Então, como fonte formal, onde eu me socorro? Quando surgiu alguma dúvida sobre direito processual penal, eu vou me socorrer na lei. Só na lei, professor? Negativo. Eu tenho leis, eu tenho princípios, eu posso me basear aqui também em relação a normas de direito internacional, tratados internacionais. Tem uma variedade muito grande de fontes formais, tá? Quem produz norma, direito, fonte material, melhor dizendo, é a União, Constituição. Bacana, professor. Já como fonte formal, eu tenho outras fontes. A principal delas, leis e princípios. Show de bola? Tranquilo? Com esse start aqui, ó, você já tem uma base, tá formando, né, colocando os tijolinhos para você construir uma base muito boa para a compreensão da matéria. Espero que você tenha curtido, um grande abraço e até a próxima.